relembrar aqui o que já foi dito até hoje, né, em relação aos 10 mandamentos. Nós temos visto que a lei moral de Deus está resumida nos 10 mandamentos, mas, como a própria expressão diz, ela está resumidamente encontrada nos 10 mandamentos. E nós temos visto aqui que cada mandamento é um núcleo principal da onde deriva outras questões que envolvem as nossas relações morais com Deus, a relação moral com Deus e a relação moral com o próximo. Então nós temos visto que o resumo da lei é o amor. Amar a Deus com toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e amar o próximo como a nós mesmos. Então tudo se resume ao amor, a gente não pode perder de vista isso. E a gente tem relembrado sempre os mandamentos, e vamos novamente nesse exercício de memorização aqui, relembrar os mandamentos na ordem. E aí os irmãos fiquem livres aí para responder. Qual é o segundo mandamento? Não farás imagem para ti, imagem de escultura, Nós vimos que está relacionado à forma que nós devemos adorar o Senhor, não adorar por meio de imagem, nem por qualquer outro meio não revelado na Escritura. Qual é o quarto mandamento? Dia do Senhor, o domingo, primeiro dia da semana. Qual é o terceiro? Muito bom. Engraçado que alguns olham para cima para puxar a memória, a informação. O primeiro mandamento? Perfeito. Isso aí, tá certo. E o quinto mandamento? E nós estamos no quinto mandamento. E hoje nós vamos ver, nós temos visto nos domingos anteriores a questão que envolve os inferiores para com os superiores. Nós temos visto que Deus criou a realidade, as relações humanas, numa relação de hierarquia, onde Deus é supremo nessa hierarquia, e dentro da hierarquia criada na criação, ele também estabeleceu posições entre os homens. Então nós temos os pais em relação aos filhos, nós temos os presbíteros em relação aos membros, nós temos às vezes os professores em relação aos alunos, os mestres em relação aos discípulos. Então há uma hierarquização na estrutura da criação. E nós temos visto que o quinto mandamento da lei moral é justamente o núcleo dessa hierarquia. Então nós partimos de pai e mãe, e, salvo engano, foi o estudo do irmão Vitor que trouxe a questão do significado de pai e mãe, do irmão Vitor, que nós vimos que pai e mãe é muito além da relação familiar. Então, do hebraico, do original, nós vimos que significa a relação com o Estado, a relação com os reis, a relação com os ministros da palavra. Então, há uma extensão daquilo que nós temos visto como pai e mãe. E hoje nós vamos ver o contrário, porque da forma que os inferiores devem honrar aos superiores, nós vamos iniciar agora a relação do superior, aquele que tem uma posição superior, os pais, os patrões, os empregadores, os chefes, em relação aos seus subordinados, ou em relação aos filhos, aos inferiores. Tá? Então vamos basear aqui na pergunta 130 do Catecismo Maior de Westminster. A pergunta 130 assim diz: quais são os pecados dos superiores? Os pecados dos superiores, além da negligência dos deveres que lhes são exigidos, são a ambição incontrolável, a busca desordenada da própria glória, repouso, proveito ou prazer, a exigência de coisas ilícitas ou fora do alcance dos inferiores poderem realizar, aconselhando, encorajando ou favorecendo-os naquilo que é mal, dissuadindo, desanimando ou reprovando-os naquilo que é bom, corrigindo-os indevidamente, expondo-os descuidadosamente ao dano, à tentação e ao perigo, provocando-os a ira ou de alguma forma desonrando-se a si mesmos ou diminuindo a sua autoridade por um comportamento injusto, indiscreto, rigoroso ou negligente. Aqui tem os textos bíblicos, que nós vamos ver ao longo do estudo. Vamos tentar ser sucintos, Vamos lá, agora nós vamos ver cada trecho do Catecismo Maior para que a gente possa desenvolver esse mandamento na relação dos superiores para com inferiores. A primeira parte que nós vimos lá é a ambição incontrolável, a busca desordenada da própria glória, repouso, proveito ou prazer. Resumindo essa expressão aqui, é a ideia do egoísmo, e tudo que decorre de uma conduta egoísta. Então o superior, quando ele incorre no pecado do egoísmo, quando ele é egocêntrico, ele vai ter esse tipo de comportamento, ele vai ter uma ambição incontrolável, ele vai ter uma busca desordenada pela sua própria glória, e ele vai ter um certo repouso, proveito
ou prazer. Nós vamos ver os textos que significa isso, tá? A ideia aqui de repouso, proveito ou prazer é a ideia daquele chefe que exige bastante do inferior, mas ele mesmo busca somente descansar. É um chefe preguiçoso, né? Que gosta somente de delegar, mas ele não coloca a mão na obra, ele não faz, né, o que deveria fazer na sua responsabilidade, tá? O superior busca, em primeiro lugar, a sua própria satisfação, o seu prazer e proveito, e não fazer aquilo que é correto e que é justo, tá? Resumindo a questão do egoísmo. Vou pedir um irmão que abra em Filipenses, capítulo 2, verso 21, outro irmão em João 5,44 e outro irmão em Isaías 56, verso 10. Quem for abrindo pode ler, por favor, na ordem. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Aqui, o contexto de Filipenses, o apóstolo Paulo está enviando Timóteo. Timóteo vai estar sendo enviado pelo apóstolo Paulo para exercer o pastorado, né, a liderança ali na igreja, ajudar na obra ali da igreja. E o apóstolo Paulo está dizendo que muitos daqueles guias que estavam naquele contexto buscavam a sua própria glória, né? E ele vai apresentar depois naquele contexto os requisitos de Timóteo, né? As características de Timóteo que demonstram que ele realmente é uma pessoa ilibada. João é João 5, 44? 44. Ou seja, a ideia do egoísmo é justamente eliminar a glória que é devida a Deus e buscar a glória própria, né? Então, o contexto de João 5,44 é isso. Isaías 56, 10. São os guias cegos de Israel que Isaías, o profeta, está condenando. E aí coloca uma característica que nós vimos aqui do repouso. Eles são preguiçosos, né? Eles só sabem dormir e descansar. Eles não trabalham por aquilo que é certo, por aquilo que é justo, para a glória de Deus. Mas os fariseus, nós vemos isso nos evangelhos, né? Os fariseus colocavam um grande cargo sobre o povo e eles mesmos não eram cumpridores daquilo. Por isso que Cristo chama eles de hipócritas, porque eles exigiam algo que eles mesmos não cumpriam, né? Certo. Qualquer dúvida, irmãos, podem interromper, tá? Vamos prosseguir. A exigência de coisas ilícitas ou fora do alcance dos inferiores poderem realizar, né? Coisas ilícitas, tudo que é contrário à palavra de Deus, tá? Então, tudo que o superior ordena que o inferior faça, que seja contrário à palavra de Deus, é algo ilícito, tá? E às vezes a questão da licitude também não pode estar desconexo das leis dos homens, né? É claro, naquilo que a lei dos homens não confronta e não contraria a palavra de Deus. As leis dos homens estando em conformidade com a palavra de Deus, nós devemos também obediência e os superiores não podem afrontar essas leis, tá? Trouxe alguns exemplos aqui: Nabucodonosor, Dario, Amazias e o Sinédrio. São exemplos de homens que determinaram para os inferiores algo que era ilícito ou fora do alcance dos inferiores poderem realizar. No exemplo de Nabucodonosor aqui, nós vamos ver, por exemplo, que Nabucodonosor, ele se esquece do sonho que ele teve e ele chama os magos ali, salvo engano, no contexto, para que eles pudessem interpretar o sonho que ele havia esquecido. Ou seja, uma coisa impossível de se cumprir, né? Então, o superior ele está exigindo e anunciando punição para quem não cumpriu uma coisa que é impossível de cumprir, tá? De repente, às vezes, no ambiente militar também, às vezes, né, deve ter muito isso. Coisas que o inferior sabe que a ferramenta que ele tem, ele não consegue cumprir, mas o comandante ali exige que seja cumprido. Então, ele está pecando na sua posição de superior porque ele está exigindo uma coisa que é impossível de se cumprir, tá? Então, eu vou pedir ao irmão que abra em Daniel 3, 1, 7, outro em Daniel 6, 4 a 9. Aqui eu esqueci de botar o texto.
Pode pular aqui para o Sinédrio, Atos 4, 17 e 18. Quem for abrindo pode ler, por favor. Daniel 3:7. Isso. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de alto e 6 de largo. Levantou a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, do fole e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer um que não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Aqui o contexto é o que eu falei aqui embaixo, é Daniel 1,13. Esse aqui é o contexto de obrigação de que todos os homens, né, as pessoas que estavam lá na Babilônia deviam prestar adoração aos falsos deuses, tá? Então, uma ordem lícita nesse sentido de idolatria. Ainda Daniel 6, 4 a 9, agora já é o Dario. Contexto de Daniel, onde Dário vai ordenar que, por conta daquela armadilha, né, que os seus súditos fizeram, para que não se pudesse orar, né, a proibição, a questão da oração, que era o que Daniel justamente praticava, né, essa rotina de oração ao Deus verdadeiro. Mais uma vez, uma ordem lícita, tá? Mais um exemplo de ordem lícita. E aqui em Atos capítulo 4, versos 17 e 18, quem abriu pode ler também, por favor. Mas uma ordem lícita, a proibição ali dos discípulos, dos apóstolos, de pregarem o nome de Jesus Cristo, né? Por parte do Sinédrio e dos judeus. Nós temos exemplos na história da igreja, também na história da humanidade, dos imperadores romanos que perseguiam os cristãos,
e buscavam ser o centro da devoção e da adoração dos homens, né? Os imperadores romanos se consideravam como semideuses ou como encarnação da própria divindade e exigiam que os homens adoravam. Eles perseguiram os cristãos justamente porque os cristãos adoravam somente a Deus. Coloquei aqui o exemplo do nazismo, lá em Hitler, a mesma coisa, né? Ali o nazismo, que tinha uma visão totalmente pecaminosa, deturpada e cruel em relação aos homens, né? Baseado na teoria do darwinismo, a evolução e tudo mais. Nós temos ali também a igreja, os fiéis, tem filmes sobre isso, fiéis, que foram perseguidos justamente por não prestarem devoção e adoração ao regime nazista, né? A mesma coisa com o regime comunista, né? Vamos dizer assim, duas faces da mesma moeda, que é o socialismo. Nós temos também a mesma ideia. Nós temos hoje a China, por exemplo. Nós temos a Coreia do Norte, onde os nossos irmãos em Cristo são perseguidos, justamente porque não vivem uma vida de prestar devoção, adoração e culto aos imperadores, seja ao Partido Comunista Chinês ou seja ao ditador da Coreia do Norte, né? Isso também se expressa em alguns países da África, né? Nós temos ali em relação ao comunismo, em relação a alguns clãs, algumas tribos rebeldes também que assolam os cristãos, porque os cristãos não se subordinam a eles. Então a ideia aqui é justamente ver o pecado desses homens, tá? Então eles praticam pecados contra Deus, porque eles abusam da sua posição de autoridade para exigir o que é errado ou para exigir o que é impossível, que é o que nós vamos ver agora. Aqui em Êxodo 5, 10 a 18 e em Daniel 1,13. Quem puder abrir, por favor? Êxodo 5. Então saiu superintendente do povo e os seus capatazes e falaram ao povo: assim diz Faraó, não vos darei palha. Ide em vós mesmo ajuntar palha, aonde supertendes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, e ajuntar o resto em lugar de palha. O superintendente ao piratal, dizendo: acabar a vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados aos capatazes, os filhos de Israel, e o suprimento de Faraó tinham posto sobre eles. E os suplementarmente dizia: porque não acabaste, nem também, nem hoje a vossa tarefa, dizendo: tijolos como antes. Tá bom, até aqui, por favor, Sônia. Tá bom. O contexto aqui é a ideia de que o povo de Deus, escravo aqui do Egito, tinham o compromisso, a ordem, né, de fazer tijolos, mas eles não estavam dando a matéria-prima para o tijolo. Veja, e ainda açoitava o povo que estava pedindo mais palha para poder fazer o material para o tijolo, né? Então, a ideia é o quê? Uma ordem impossível de ser cumprida. Você pede uma coisa, mas não dá a obra-prima para aquilo ser feito. E ainda açoita e oprime as pessoas porque elas não estão entregando aquilo que foi pedido, né? Nós vimos que foi uma forma de Faraó punir o povo porque Moisés pediu, por ordem de Deus, que eles fossem libertados, né? Salvo engano. Ou estou fora do contexto aqui. É isso. Isso. Êxodo 3. Vamos lá. A ordem de Nabucodonosor para que os magos lhe declarassem os seus sonhos esquecidos. Daniel 1,13. Então se veja diante de ti a nossa parede e a dos jovens que comem das finas e varinhas do reino, e segundo os vires, age com os seus servos. Oi? O 2. Pode ler, por favor, já. Isso. Para saber o que está perturbado no espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação.
Perfeito. Qual o texto? É Daniel 2, os versos? Artigo 3. Artigo 3, né? Perfeito. Sonho, imagina, né? Teve um sonho, esqueceu do sonho, e aí exige que os seus subalternos lembrem do sonho que ele teve e ainda interprete o sonho que ele teve, né? Sobre pena de morte. Então, sonho impossível, pecado. Pecado, nós vemos aí a tirania de Nabucodonosor. Aconselhando, encorajando ou favorecendo-os naquilo que é mal. Então, a ideia é que o superior, na sua posição, ele deve não fazer isso aqui, não aconselhar, encorajar e favorecer naquilo que é mal. Pelo contrário, ele deve desestimular os inferiores, ele deve desencorajar e ele deve não aconselhar eles fazerem aquilo que é mal diante de Deus. Por quê? Porque eles devem fazer de acordo com o seu grau de hierarquia e a sua posição, com que outros cumpram a lei de Deus, tá? Então, vamos ver aqui 2 Samuel 13, 28, 1 Samuel 3, 13. Samuel 13, 28. Segunda, né? 2 Samuel 13, 28. 1 Samuel 3, 13. Quem abriu pode ler, por favor. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri a Aminon, então o matarei. Não temais, pois não sou eu quem vos ordeno, sede fortes e valentes. 1 Samuel 3, 13. Eu deve saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execrados, não repreendeu. Pode ler de novo, por favor? Porque já eu devi saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execrados, não repreendeu. Ele não exerceu isso aqui. Ele não desaconselhou, ele não desencorajou e ele não desfavoreceu deles praticarem um pecado. E aí o juízo de Deus, por causa da posição que ele exercia. Então, toda vez que nós temos uma posição de superior em relação aos nossos inferiores, e nós tomamos conhecimento de algum tipo de intenção, de intuito para praticar algo pecaminoso que afronta a lei de Deus, se nós estamos na posição de superiores, nós temos o dever de desestimular isso. Nós não podemos obrigar a força, porque cada um é responsável pelo próprio pecado. Mas naquilo que nós podemos desencorajar, nós devemos fazer, tá? Nós não devemos agir como Pilatos e lavar as mãos. A ideia de vamos lavar as mãos porque cada um se queixa do seu próprio pecado. Não é assim que funciona, certo? Se a gente está numa posição que a gente pode evitar determinada situação que afronta a lei de Deus, nós temos por dever moral fazer assim. E aqui o contrário, dissuadir, desanimar ou reprovar naquilo que é bom, outro lado da moeda. O superior sabe o que é bom, que deve ser feito, mas ele dissuade, ou seja, ele faz com que a pessoa não pratique aquilo que é bom, ele desanima ou reprova aquilo que é bom. Tá? Então, o outro lado da moeda. Ele, como superior, ele não incentiva os seus inferiores a exercerem aquilo que é bom diante de Deus. Tá? Vamos ver aqui o exemplo de João 7, 46, 49 e Êxodo 5, 17. João 7. Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu
nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta febre que nada sabe da lei é maldita. Veja, as autoridades, né, os superiores ali dos judeus, desestimulando a fazer o que é bom, ou seja, em relação a Jesus Cristo, né, o Nazaré. Então, eles estão ali desestimulando naquilo que é bom, na verdade, reprovando, pior ainda, eles estão como líderes dos judeus, reprovando tudo que envolve o Senhor Jesus Cristo. Em Êxodo 5:17, nós lemos versos anteriores, vai falar aqui, mas ele respondeu, estáis ociosos, por isso dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era um dever do povo de Deus sacrificar, era um momento de adoração ao Senhor. E aqui eles estavam reprovando aquilo que é bom, ou seja, os sacrifícios ao Senhor, tá? Vamos prosseguir. Corrigindo-os indevidamente, os superiores na sua posição, muitas vezes quando uma ordem ela é transgredida, eles têm o dever de disciplinar, de acordo com a sua posição e grau, né? Aqui os pais, por exemplo, quando os filhos eles quebram a lei do Senhor ou desonram os pais, a consequência é que a disciplina ela anda junto para mostrar para o inferior que ele deve andar corretamente, certo? Então a ideia aqui é que às vezes os pais, os superiores, eles erram na hora de disciplinar. Por quê? A disciplina ela tem um propósito não de extravasar a ira, ela tem um propósito não de diminuir ou humilhar os inferiores, mas ela tem um propósito de ganhar a pessoa, né? Ou seja, a ideia da disciplina, a ideia do juízo é fazer com que a pessoa entenda a ofensa e faça justamente o quê? O oposto daquilo que foi praticado. Então, se você humilha a pessoa, se você exagera na punição, você não ganha a pessoa, porque você vai gerar ressentimento, vai gerar ira, e você também não faz com que ela pratique aquilo que é certo. Então você perdeu essa oportunidade da disciplina, tá? E aqui a disciplina, vamos ver, pais e filhos, disciplina presbíteros e a igreja, né? Os líderes da igreja em relação aos membros. Então toda relação de superior e inferior. O Estado, por exemplo, na hora de punir, na aplicação da pena, quando os homens transgridem a lei, também tem que ter cuidado para não corrigir indevidamente. Por exemplo, aqui a gente pode colocar, quando uma pessoa pratica determinado crime e o Estado enquadra essa pessoa num crime mais grave do que ela realmente cometeu, ele errou na disciplina. Ou o contrário, quando aplica uma lei mais branda do que a gravidade do crime cometido, ele também errou. A ideia aqui é de justiça. Nós vimos isso em Romanos. Justiça é retribuição daquilo que é devido. Então você retribui aquilo que é devido. E isso aí envolve a questão da proporcionalidade. Tá? Então quando o superior ele é desproporcional na disciplina, no juízo, ele também erra, ele também peca. Tá? E aqui eu coloquei, né? Isso pode anular ou destruir os efeitos próprios da correção, produzindo um sentimento de injustiça, porque realmente a pessoa foi alvo de uma injustiça, porque foi desproporcional, ou gerando um ressentimento. Vou pedir ao Alex, pai. Alex, 1 Pedro 2,18. Gabs, Hebreus 12:10. Pode ler, por favor. Sede submissos com todo o temor ao nosso Senhor. Não somente se for bom e fordável, mas também ao perverso. 18 a 20, né? 1 Pedro 2, 18 a 20? Isso, a 20. Porque isto é grave, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. No mesmo texto, o apóstolo Pedro, ele ressalta a ideia de suportar
a injustiça com longanimidade e paciência, mas também ele ressalta que esses comportamentos estão errados, né? E aí o risco de gerar esse sentimento. Veja que o natural é gerar um sentimento de revolta, de ressentimento. E aí ele instrui para aqueles que estão sofrendo essa injustiça não se portarem assim. Tá? Então é natural gerar ressentimento, gerar uma ideia de injustiça. Tá? Por isso que o apóstolo Pedro fala, olha, não sejais assim. Não deixe que esse sentimento domine vocês, mas suporte com paciência. Tá? Então a ideia do superior é o quê? É governar, é exercer autoridade, de modo a não gerar esse ressentimento e essa ideia de injustiça dos seus inferiores. Hebreus 12, 10. A ideia correta de justiça, como Deus justifica o seu povo, né? Justifica e disciplina, melhor dizendo, o seu povo, tá? Uma disciplina justa, uma disciplina correta. E aí, ele é o nosso parâmetro, né? A palavra de Deus é o nosso parâmetro na hora de nós exercermos a disciplina. Expondo-os descuidadosamente ao dano, à tentação e ao perigo, tá? Aqui a ideia de os superiores, por exemplo, os líderes da igreja, né, eles sabem de determinadas situações que podem colocar a igreja a um certo ambiente de tentação e eles não agem para evitar isso. Eles pecam, porque dentro da sua posição eles devem evitar que os seus membros, a igreja, sejam colocadas numa situação de tentação. Por exemplo, a igreja elabora um programa para ir no cinema. Leva as pessoas para ir no cinema e dentro do cinema, o filme que está lá sendo projetado estimula os irmãos e as irmãs a pecarem por diversas formas, né? Enfim, cena de nudez, essas coisas que tem em filmes. Ou seja, os próprios líderes da igreja que deveriam zelar por isso acabam expondo, né, os irmãos e as irmãs a uma situação de tentação e ao perigo, porque a tentação leva à prática de pecado, né? Então, na sua posição, ele tem que ter cuidado para não colocar os irmãos nesse ambiente. Os pais, a mesma coisa. Os pais, principalmente, que estão ali diretamente, intimamente com seus filhos, que têm um certo controle quando os filhos estão debaixo da sua liderança, debaixo da sua casa, de controlar, tá, sabiamente e biblicamente os ambientes que os filhos estão, porque isso é contracultural, né? A ideia hoje é que os filhos devem seguir os seus próprios rumos e uma ideia de controle é totalmente opressor da parte dos pais. Mas, biblicamente, os pais têm um dever diante de Deus, um dever moral, de controlar os ambientes que os filhos estão, para que eles não estejam em ambientes que possam gerar dano, tentação ou perigo, tá? Isso é um dever. Se os pais sabem que os filhos estão frequentando determinados lugares, estão colocando eles em perigo, em tentação e a prática de pecado contra o Deus, e eles, na sua posição de autoridade, nada o fazem, estão pecando diante de Deus e são responsáveis por isso. Não sei se você ouviu falar sobre uma série chamada Adolescência. Já ouvi falar já. Tem fala bastante, bem alto, né? E isso é algo que a série é bem interessante nesse sentido, porque ela narra um adolescente que praticamente não sai de casa e os pais começam a ter controle sobre ele. Enquanto que ele vive num ambiente virtual, uma cultura totalmente diferente dos pais, que não conhecem que ele acessa, né? E se não, eles descobrem que eles não conheciam o filho. O filho foi completamente mudado, a capacidade de realizar atrocidades, uma mentalidade completamente pervertida, simplesmente porque os pais não controlaram isso. Então a gente vive num tempo em que saber o ambiente que nosso filho acessa fisicamente, as pessoas com quem ele lida fisicamente, não é suficiente mais. Verdade. O ambiente que os nossos filhos vão circular virtualmente influencia muito mais a mentalidade deles do que simplesmente o físico. Né? Então, isso é um alerta, né, para nós que temos filhos, já estão nessa geração, né? E nós precisamos, de fato, estar presentes na vida dos nossos filhos, não apenas fisicamente, né? Mas nós conhecemos
Às vezes o problema, o exemplo aí da adolescência, né, é que os pais são totalmente omissos em relação a isso, a ter uma cultura familiar de ter um controle saudável, bíblico, né, em relação aos ambientes. Ele é omisso, os pais são omissos, né, os filhos seguem a sua própria sorte, né, crianças tomando decisões importantes para a vida delas. E aí, de repente, o pai acorda e a mãe, um determinado dia, de repente porque viu um filme ou viu uma série, e ele lembrou que ele é pai e que ele é mãe. E aí, a criança, que antes era criança, agora está com 13, 14 anos. E ele quer passar a exercer uma coisa que ele deveria ter exercido antes. E ele quer exercer fora do tempo. E aí, é inoportuno, né? Inoportuno vai gerar aqueles conflitos que nós vemos com os adolescentes. Enfim, a adolescência em si já é uma dificuldade para os pais, né? Deve ser uma grande dificuldade. Mas isso torna mais difícil porque os pais não foram pais antes, né? E aí acorda em determinado momento, quer exigir uma coisa que nunca foi exigido do filho. E aí vai gerar aqueles conflitos mais graves familiares. Então a importância dos pais, que são superiores em relação aos filhos, já criar um ambiente familiar que o filho entenda o porquê do controle. E aí vem a Bíblia, principalmente. Por que não deve estar em determinado lugar? Porque isso peca contra o Senhor, porque isso faz mal a você. Por que não deve ter determinadas amizades? Porque essas amizades não glorificam a Deus. Então tudo, quando a gente fala de controle, parece que é uma coisa opressiva, né? Controlar, não. Mas é bíblico, são apresentar as razões da nossa fé. São apresentar as razões porque não pode estar lá em relação às conversas, tá? E tudo mais que envolve os filhos. Vamos abrir em Gênesis 37, 28, Atos 18, 17. Pedir a Dayana para abrir, por favor, Dayana. Gênesis 37, 28. Leandro, Atos 18, 17. Pode ir. Os irmãos, na história de José, por inveja de José, jogaram José para ser vendido, e nós vimos na história de José toda sorte de pecado e tentação que ele foi colocado, inclusive em relação à esposa de Potifar. Então, os seus irmãos pecaram em relação a isso, tá? Eles não evitaram que José tivesse um ambiente do Egito, de idolatria, um ambiente de injustiça, obviamente, uma idolatria, né? E também um ambiente de tentação, como foi na casa de Potifar, tá? Então, eles foram responsáveis também, indiretamente, por isso. Atos, por favor. Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Também a situação da posição, né? Que deveria fazer alguma coisa e não o fez. Provocando a ira, né? Os superiores devem fazer com tudo para não provocar os seus inferiores a ira. E aqui nós conectamos diretamente com a questão dos pais em relação aos filhos, né? Porque se nós temos o dever dos filhos para com os pais de honrar os pais, nós temos também o dever dos pais para não provocar os seus filhos a ira. Em Efésios capítulo 6, verso 4, pediu ao Luiz, Efésios 6, verso 4, que o apóstolo Paulo vai trazer justamente essa recomendação. E nesse contexto ele está falando da relação familiar. Fala dos pais para com os filhos, também dos filhos para com os pais. Pais, não vivam imitando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Antes, eduquem-os com disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e com conselhos. Veja, disciplina amorosa. Muda tudo. Uma disciplina é porque eu digo que é, pronto. É o que a Bíblia diz que é, e você, por amor a Deus, deve fazer. São proibições de determinada conduta, mas de forma diferente de tratar, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque a tendência dos pais, né, nós, seres humanos, no momento de ira, é estabelecer a nossa vontade, porque é a nossa posição. E aí isso é uma tentação, porque nós podemos cair a um governo tirânico, né? Dentro do lar, dentro da esfera pública. Então nós temos que ter cuidado com nossos inferiores para não provocá-los a ira, tá? É interessante que essa parte é muito comum
temos, que muitas das vezes agimos com ira, somos desproporcionais e com uma desculpa falseada, obviamente, de que fazemos isso em nome de Deus. Aí nós vemos muitas vezes crianças que nasceram lá cristãos, quando chegam à maioridade, não querem mais saber de Deus. Porque durante a vida toda ela viu um Deus carrasco. Porque toda disciplina, ela não via a disciplina em amor. Ela viu a disciplina apenas para extravasar a ira e apenas para a punição pela punição em si. Mas em nenhum momento Deus pune seus filhos por punir, mas para aperfeiçoá-los e por amor. Então a gente, muitas das vezes, como diz, peca no excesso. Peca porque só vê a punição, só vê a vara, mas não vê que a vara é um meio de uma condução em amor para levar o filho ao amadurecimento. E aí a consequência é assim. Nós temos os puritanos tardios, que acabam de filhos, os filhos já não querendo mais saber de Deus, porque era um Deus carrasco que muitas vezes era apresentado. Era um Deus legalista. Bater, por que você vai bater? Porque se quebrou, sei lá, 7 mandamentos, bate, só por isso. Mas não é somente só por isso. Isso aí é ser carrasco. Em amor. E a conselheira, como você disse, a conselheira, essa parte aí eu acho que ainda mais como pais, a primeira sociedade, que vai criar o homem para Deus, instrumentalmente falando, e para a sociedade, é de sua importância. E hoje a gente vê muitos filhos de crentes crescendo na igreja longe de Deus. E a disciplina que aí toca na questão de ser desproporcional e provocar ira por conta disso, nós vemos às vezes os pais dando uma coça em filhos porque eles tiveram um descuido e quebraram alguma coisa, né? Por descuido, não por desobediência, né? Que o pai falou para não fazer, ele foi e fez. Mas às vezes é uma coisa que é um acidente, os pais vão disciplinar os filhos, batem nos filhos porque eles agiram de forma acidental, como se os pais, né, fossem pessoas que não agissem de maneira culposa, né, por acidente. Então, isso às vezes é uma forma de provocar os filhos à ira. E é muito importante a gente pensar no impacto disso desde bebê, né? Pelo fato de que muitas vezes, pelo orgulho, os pais não pedem perdão ao seu filho para aquilo que fazem. E acham que pelo fato da criança pequena ter 4, 5 anos, isso não vai impactar. Porque, de fato, vai haver exageros. Você tem que lembrar a sua posição e como você é pecador diante do seu filho. Você vai pecar contra ele, como a gente está vendo. E nesse momento, o seu filho precisa ver que você se arrepende daquilo que faz, e isso vai conduzi-lo a também se arrepender daquilo que faz. Porque muitas vezes o que vai acontecer é do filho espelhar o pai. O pai não pede perdão, o filho vai pedir perdão, mas de forma externa, porque o pai não pede perdão. E o filho nunca vai compreender de fato o que é o perdão, de como isso deve acontecer internamente. E o filho cresce assim, dessa maneira, orgulhosa, por ver o pai que é a autoridade em casa, ser orgulhoso a ponto de nunca pedir perdão para o pai. Perfeito. Porque de fato vai haver os exageros. E o pai precisa estar pronto a notar, a observar como esse pecado aconteceu. Isso é o evangelho, né? Peca, transgride, é levado à disciplina e se arrepende. Isso também se aplica aos superiores, que é o que nós estamos vendo aqui. Erram, abusam da autoridade, punem desproporcionalmente, são levados à palavra de Deus, constatam que erraram, e aí não vem a outra etapa, que é do perdão. Porque entendem por estar em uma posição de superior, não deve perdão ao filho. E aí, como você disse, o filho cresce num ambiente que ele não sabe o que é perdão. Se fala de perdão na igreja, que ele frequenta, na EBD, que ele participa, mas ele não experimenta isso no lar. Porque ele está vendo a injustiça, a desproporcionalidade praticada pelos pais, e os pais que dizem ser cristãos não pedem perdão aos filhos pelos erros que cometem. Né? Então, perfeito. Você ensina fazendo, né? Como é que você vai falar? Quer que seu filho domine e aprenda o perdão se você não ensina isso, se você não pratica isso dentro de casa? Né? A ideia de andar no caminho.
Sim. Você está falando o quê? Se é para usar a vara, é isso? Não entendi. Aqui está com uma margem. A idade? Sim. Isso. Instrumento. E aí existe a punição física. Uhum. A punição física, ela vai, o pai, ele disciplina o filho com naturalidade. Uhum. Está sempre ensinando, a autoridade ela continua sendo exercida. Então, em relação à maturidade, em relação ao tempo, que essa autoridade, que essa disciplina, Uhum. ela precisa ser alinhada do filho. Uma idade específica ou... Isso, não tem como a gente colocar números, né? Porque isso vai depender da relação da família. Mas você vê que a disciplina física, que é expressada com a ideia de disciplina vara, né? Ou seja, disciplina física, é uma disciplina que não deve ser entendida assim, só se deve disciplinar fisicamente. Né? A gente pode trabalhar a ideia de fisicamente como o último recurso. Então, o filho ali, ele foi orientado pelo pai, ele foi orientado a não praticar determinada conduta e ele continua sendo quanto mais. Então, a ideia de proporcionalidade, você vai agravando a punição por causa da reincidência. Então, até chegar no recurso mais grave, que é justamente a punição física, né? Senão a gente cai na questão da desproporcionalidade, de já aplicar uma pena que é mais grave a uma ofensa que é mais leve. Agora, a questão da idade, da progressão de se usar isso, a ideia é que o seu filho vai crescendo, né? E você não vai aplicar uma punição para o filho, imagina, um garoto já com 17 anos de idade, já está com barba, bigode, dentro de casa. Uhum. Sim, aí chega, você fala no grau máximo, né? Então, mas aí isso é muito difícil, né, de crachar, assim, porque às vezes, justamente quando é usado o recurso da disciplina física, nesses casos, de 17 anos, dificilmente o pai não está irado. É uma questão de que aquilo se agravou, virou um confronto um contra um, e aí o pai responde, né, ou a mãe, de maneira física. Então, assim, quando a gente vê biblicamente ali a instrução, inclusive os anciãos falam de levar os filhos quanto mais perante as autoridades, né, para ser apedrejado. Então você tem uma ideia de que os pais exercem uma disciplina, de certo modo. Chega um ponto que a disciplina que os pais podem exercer não surte mais efeito. Aí você tem na relação ali da teocracia, né, na antiga aliança, de levar isso para os anciãos para ser resolvido. Né? Hoje algumas coisas vai levar para o Estado para ser resolvido. Mas assim, pensando em vários princípios bíblicos, porque isso se encaixa em vários princípios bíblicos, você tem que ver se essa disciplina que é a mais grave vai surtir efeito. Porque você tem, por exemplo, às vezes um homem, né? E aí como você se disciplina um homem dentro de casa? Vai ser com a disciplina física ou vai ser afastando ele do lar, vai ser punindo ele de outras formas? Porque às vezes a resposta a isso pode gerar um dano ainda pior, né? Em relação... Enfim, eu acho que isso é muito subjetivo, né? Mas pelo que eu vejo, pelo que eu já vi, geralmente quando os pais respondem com disciplina física a pessoas com uma idade já mais avançada, que já passaram daquela idade de um controle mais, assim, mais controlado pelos pais, isso gera um efeito de conflitos muito piores, né? De resposta, de às vezes quase entrar num conflito corporal, né? Que um adolescente, por exemplo, Sim, sim. que ele vai necessitar de uma punição para disciplina não ser. Às vezes... Respaldo bíblico. Sim, sim. Pais, usaria a vara, por exemplo, com 17. Sim. Se a autoridade vai ter do filho morando em casa. Vai depender de cada caso. Por exemplo, o filho... Mas tem respaldo bíblico. Tem respaldo bíblico, mas, digamos assim, o filho em determinado ambiente de descontrole, ele partiu para cima da mãe. É lógico que ele vai ser disciplinado fisicamente. O pai tem um dever de interferir e aplicar força física contra ele. E ele entender que jamais ele pode levantar a mão contra a mãe e contra o pai. Então, depende, entendeu? Depende da gravidade da ofensa. Porque dependendo da gravidade da ofensa, vai ter que ter uma resposta proporcional àquilo. Então, quando a gente fala de violência física para as pessoas mais velhas, geralmente a ofensa tem que ter um grau muito mais elevado para... É diferente de uma criança, exato. Uma criança, a disciplina é mais branda, né? A criança está totalmente no seu domínio. Né? Você leva para o quarto, disciplina a criança ali, ela vai chorar e vai aceitar. Agora, você pegar um marmanjo de 16, 17 anos para disciplinar fisicamente, dentro desse contexto que você aplicaria igualmente para o menor, não vai dar certo. Tá entendendo? Não vai dar certo. Agora, se a ofensa dele, pelo descontrole, demandar uma resposta dos pais, que às vezes vai ter que pegar esse recurso da disciplina física, aí é outra questão.
ele tem que responder proporcionalmente. Com o exemplo que eu coloquei aqui, dele partir para cima da mãe, partir para cima do pai, por não aceitar a ordem que foi dada, ou a cultura da família, as regras da casa, né? Que são regras que tem que ser justas também. Então, assim, é difícil a gente cravar, porque a ideia aqui é principiológica, né? O que é um princípio, né? Preto no branco. Princípios são normas que a gente vai aplicar a cada caso concreto, né? Então, a Bíblia tem princípios bíblicos que a cada caso vai ter que sentar e ver se aquilo ali foi aplicado corretamente. Diferente de uma norma preto no branco. Eu falo que é assim para todas as situações. Então, acho que cada caso vai demandar um caso. Respeito o pai e a mãe. Ela respeita o pai e a mãe e aquela regra da casa. Nós temos que ver isso. Então, por quê? Porque tem uma base familiar. Mesmo ele sendo uma brincadeira na forma, tem uma base familiar. Então, ele não vai fazer isso dentro de casa. Mas você também, quando você irrespeita pelo seu pai, falando que Deus é difícil, quando você tem que fazer com a sua mulher. É difícil. Mas quando você tem respeito pelo pai e sua mãe, uma palavra que você fala pro seu filho quando ele está mais velho, que vai ter muito mais que na cara dele. Existem muitas instituições que são mais importantes que é quando a criança é bem pequena para você trabalhar. Mas às vezes a adolescência é um momento complicado, muito. E aí eu perguntei por isso, porque às vezes a criança quer se rebelar. Tem essa questão de não ter autoridade ainda dos pais exercem na adolescência. Então entender como esse recurso. Que é entre os seus 13, 12 anos, é fácil você dar, mas depois de 17, 18. Essa questão aí que foi levantada é interessante, né? Porque chegar a um ponto de um adolescente afrontar, de demandar uma reação física dos pais, existem exceções, mas via de regra houve muitas omissões dos pais. Porque quando os pais, eu, por exemplo, né, nossa relação, eu e meus pais, nós fomos disciplinados desde criança, naquilo que nós ofendemos, né? As ofensas praticadas com disciplina física, né, Aline? A Aline também botava uma calça para tentar se safar dos pais. Nós fomos disciplinados. E essa disciplina que foi exercida contra nós, quando era, ou a favor de nós, porque é para o nosso bem, quando nós vamos crescendo, está tão imprimido dentro da nossa consciência a autoridade dos pais, que mesmo às vezes um homem sendo forte, ultrapassando fisicamente a força ao pai, esse princípio de subordinação que vai expressar às vezes a ideia de fraqueza, né? Não física, mas fraqueza por causa da autoridade do pai e ele está abaixo, é tão grande que ele nem assim passa na cabeça dele tentar entrar em disputa física com os pais, porque isso foi tão bem imprimido no coração dos filhos, corretamente lá atrás, que para os filhos assim é incogitável, né? Praticar tal coisa. Isso é uma regra. Existem exceções de famílias que criaram corretamente, o menino ou a menina é tão rebelde
que ela vai contrariar mesmo tendo uma boa criação. Tá? Mas geralmente são exceções, né? Agora, os pais não ensinam, não disciplinam a ideia de amizade. Meu filho é meu amigo, né? Meu filho é meu amigo, que é muito hoje normal, né? Eu quero meu filho como um amigo. Se eu disciplinar ele, eu vou afastar meu filho, ele não vai ter abertura para falar determinadas coisas comigo. Então, uma estrutura que é assim, os pais mesmo trazem para cá. E aí, quando tem conflito, o filho enxerga o pai e a mãe como igual. E ele peita o pai e a mãe porque ele foi criado como iguais. E aqui, depois dessa ofensa, os pais agora querem restabelecer isso aqui, por meio da força física. Aí é um problema, tá entendendo? Ele foi criado falando que são iguais. Agora o pai acordou, ele está com 15, 16 anos, ele quer estabelecer a ordem que era para ter estabelecida desde a infância, vai gerar um problema. Ele não vai aceitar. Fernando só tá rindo lá atrás. Ah, é, isso, sim, sim. E aí, a questão que o ministro levantou é importante, a psicologia, ela vai dizer isso. Isso vai ter limite, vai causar fraude e tudo mais, mas depende de como está a correção. Isso depende, exato. Ele vai aprender essa lição. A personalidade inteligente vai se submeter. Se você exercer com ira, aí vai ser um agressor. Isso aí. Só que as estatísticas não são agressor, porque exercer com amor, os cristãos fazem isso. O ímpio é muito difícil, não foi impossível, né? Uhum. Então, você vê aí uma porção de adolescentes que apanharam são agressivos. Sim, exato. Desproporcional. Injusta, né? Não vai. Ele vai dar tapa na cara, esbofetear, né? Enfim, vai humilhar, às vezes, os filhos, né? Nessa situação. Jorge, eu queria colocar aqui também que eu fiquei mais no que você falou. Uhum. Dentro desses padrões exigidos, né, aos pais, às vezes, e comigo aconteceu isso, a exceção. Uhum. Foram criados da mesma forma, você pode ter 2, 3 filhos criados da mesma forma, com o mesmo padrão de ensino, de educação, dentro do que a irmã falou, de hierarquia, de obedecer, e aí o meio, às vezes, o colégio, as companhias, sim, faz com que ele se desvirtue. Exato. E nós vivemos isso. Sim. E foi grave, isso é sério. Então, existe exceção mesmo. Né? Exato. E aí, é pedir a Deus que você não caia nessa exceção. Porque, dentro da irmã está falando ali, né? Existe um método, uma caixinha, uma forma, não existe. Né? E aquele pessoa falou para mim assim, não, amigo meu, né? Falou, não, meu filho, você criar teu filho dentro do padrão, e cara, dentro do padrão, eu vivi isso. Eu criei Deus da mesma forma e um se desvirtuou, né? Sim. Assim. E a níveis assim, bravo. Bravo. Então, dentro desse assunto, não existe uma maneira, é claro que vai fazer a regra, vai estabelecer o que é a regra. Mas pode acontecer. Sim, exato. Pedir a Deus e orar para que não aconteça. É porque do mesmo modo que existe a questão familiar, que envolve várias pessoas, não pode esquecer, por isso que a gente falou da exceção, que existe uma pessoa. E essa pessoa ela pode ter um coração insubmisso e rebelde. Que por mais que tenha sido criado num ambiente saudável, bíblico e cristão, aquela pessoa ela se rebelia mesmo contra Deus, contra os pais, por isso que tem exceção. Né? É maravilhoso a gente trabalhar a Bíblia sempre como princípios, né? Princípios no sentido que não tem imposição, não, é impositivo, mas se amolda a cada caso. Né? Então a gente tem que estudar cada tipo de caso para não colocar preto no branco como os fariseus queriam fazer. Né? É assim, preto no branco. É assim, eles erravam por isso. Né? Então Deus estabelece princípios normativos, sim, é obrigado a seguir. Mas cada caso vai exigir uma proporcionalidade diferente, uma resposta de modo diferente. Né? Acho que fechamos então. Não, falta uma aqui. Alguma forma desonrando-se a si mesmo ou diminuindo a sua autoridade por um comportamento injusto, indiscreto, rigoroso ou negligente. Aqui, Nabal, né, o exemplo é Nabal,
se os irmãos forem lá em 1 Samuel, tá aí 25, podem ler depois, Nabal, ele era um homem insensato. Apesar de ele ser filho de um homem piedoso, ele foi insensato. Porque Davi, quando chegou com sua tropa no seu território e mandou mensageiros para solicitar a passagem deles, o que Nabal fez? Humilhou os mensageiros. Um homem que tinha na sua terra aquele que tinha sido ungido rei e mais de 400 homens guerreiros, é totalmente tolice. Ele sozinho, com um grupo muito pequeno, ofendeu o rei por meio de seus mensageiros. E nós temos no contexto ali que Davi ficou irado, né, fez um juramento que iria matar todos os homens da família de Nabal, da terra de Nabal, mas nós temos a providência divina, porque a esposa de Nabal, uma mulher sábia, ela corre ao encontro do rei e dissuade. E nesse contexto aqui, ela mesma vai falar que Nabal é um homem tolo, né, um homem bruto, um homem, vamos dizer assim, né, em outras palavras, burro. Então veja, ele mesmo na sua posição como marido, na sua posição como superior das suas terras, porque ele tinha vários servos, ele agiu de modo a desonrar ele mesmo por causa da sua tolice. Tá? E quase matar todos os homens, ele e todos os homens que estavam sob a sua autoridade. Tá? Então Nabal é um exemplo de como o superior ele pode desonrar a si mesmo ou diminuir a sua autoridade por causa de um comportamento injusto, indiscreto, rigoroso ou negligente. Tá? Então, fechamos. Alguma pergunta, alguma consideração?